Olá, pessoal. Boa tarde. A gente vai ter a nossa aula, tá, pessoal, de com VR, tá bom? Se eu não me engano, vai ser amanhã, tá? Eu vou olhar no cronograma aqui, a gente vai ter uma aula de VR de artéria, veia e sistema linfático, tá? Mais artéria e veia, né? Coração, artéria e veia. Bom, hoje a gente vai ter uma aula um pouco mais curta, tá? Não vai ser uma aula muito extensa. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tá, obrigado. A gente vai ter uma aula um pouco mais curta hoje para a gente finalizar a parte teórica de aparelho do sistema cardiovascular, né? É uma aula sobre sistema linfático, né? Então, notem, né, que formando, né, o nosso sistema cardiovascular, a gente acabou dividindo em em quatro, em quatro aulas, vamos dizer assim, né? Em quatro partes, para ficar uma forma um pouco mais didática. Então, nós estudamos primeiramente o coração, depois nós estudamos as artérias, as veias, e vamos estar finalizando hoje com o sistema linfático, tá? Então, o sistema linfático pertence, né, ao nosso sistema cardiovascular. E o nosso sistema linfático, ele vai ser caracterizado, né, por essas três partes, né? O continente, o conteúdo e os órgãos linfóides, tá? Esses linfóides aqui não tem acento, tá? Tá errado esse acento aí. Bom, o continente é o que vai estar compondo, né, o nosso sistema linfático. A gente vai estar falando cada um deles aí detalhadamente, né? Os ductos, os linfonodos, né? Os troncos, né? Tudo que compõe o nosso sistema linfático. O conteúdo, né, é justamente a linfa, né? Que a gente vai estar explicando um pouquinho para vocês como é que essa linfa é formada. E os órgãos linfóides, né, são os órgãos aí anexos ao nosso sistema linfático, né, como o timo, as tonsilas e o baço. A gente vai estar conversando um pouquinho mais sobre eles na aula de hoje. Então, quais são as funções do nosso sistema linfático, né? Ele possui quatro funções principais, né? Absorção e transporte de macromoléculas proteicas e gorduras, né? Como que ocorre isso, né? Através da limpeza do interstício celular, né? Então, tentando explicar um pouquinho para vocês, a gente vai ter uma imagem daqui a pouco, né? Na hora em que tem a troca sanguínea ali a nível celular, né, que está vindo o capilar arterial e está saindo o capilar venoso, né, está chegando o capilar arterial e está saindo o capilar venoso, nessa região está tendo a troca, né, de oxigênio e também chegada de nutrientes, né, e saindo ali os resíduos, né, dessa, dessa, desse consumo celular, né. Isso faz então com que algumas estruturas proteicas ou gorduras que são produzidas pelas células, né, não consigam entrar no capilar, porque esse capilar ele é muito pequeno, o calibre dele é bem pequeno. Então essas macromoléculas elas acabam não ficando no espaço intersticial, né, no interstício celular, que são regiões, a região ali na histologia que vocês vão ver, que fica entre as células, é um interstício, né? E elas acabam ficando acumuladas naquela região. Inclusive, o edema é um aumento da quantidade de líquido, né, nesse espaço intersticial, né, nesse interstício celular. E aí, claro, que essas células elas precisam, né, essas macromoléculas que não conseguem entrar para dentro do capilar venoso, acaba tendo que ser transportado, né, para veias de maior calibre, né, por esses pequenos ductos, né, que são os ductos linfáticos, tá? Então, a função do sistema linfático é justamente pegar essas macromoléculas que não conseguem entrar dentro
dos capilares venosos e transportá-lo para uma veia, né, um vaso sanguíneo de maior calibre, uma veia de maior calibre, né, e aí sim colocar essas macromoléculas dentro dessas grandes veias. Tá? Então, em via de regra, é isso que faz a função do nosso sistema linfático. O acúmulo, né, dessas macromoléculas e também de alguns líquido intersticial, né, faz, por exemplo, o que eu acabei de dizer para vocês, que é o edema. Além disso, né, o sistema linfático ele vai estar colaborando com o nosso sistema imune, né, com o nosso sistema imunológico, na produção, na maturação ou transformação do linfócito, plasmócito e macrófago. Tá? Então, essa produção, essa maturação, né, desses linfócitos e desses plasmócitos, que são células de defesa, células brancas de defesa, né, ocorre no nosso sistema linfático. Tá? Então, alguns órgãos, né, que fazem a produção, que são órgãos linfóides que fazem a produção dessas estruturas, é, por exemplo, o timo, né, que a gente vai falar mais um pouco mais para frente, mas o timo faz parte da produção desses linfócitos. As tonsilas, né, a gente vai ter tem várias tonsilas no nosso corpo, né, mas duas tonsilas em especiais que a gente acaba vendo é a tonsila palatina e a tonsila faríngea. São duas tonsilas em que fazem parte do sistema linfático, que a gente está estudando a localização delas lá no sistema respiratório. E também o baço, né, que também vai estar ajudando aí na absorção, né, e na filtração ali desses anticorpos, tá? Que são os linfócitos, os plasmócitos e os macrófagos. Tá? Então, além dessa função aí que eu falei para vocês anteriormente, né, o sistema linfático vai fazer a defesa do organismo através de células brancas, a filtração da linfa e do anticorpos. Tá? Então, em via de regra, basicamente é isso que o nosso sistema linfático faz. Então, ele é um sistema que vai estar colaborando com o nosso sistema circulatório, né, nosso sistema cardiovascular. E como vocês podem observar aqui nessa imagem, né, a gente está tendo aqui, né, as arteríolas, né, os capilares arteriais, os capilares venosos, né. Então, essas macromoléculas que ficam nessa região acabam sendo transportadas para linfonodos, né. Esses linfonodos acabam transformando para linfonodos um pouco maiores, né, até que esses linfonodos acabam aumentando de tamanho, assim como as veias, né, eles vão aumentando de calibre, né, até desembocarem numa veia do pescoço, né, que a gente já vai falar daqui a pouco onde que vai estar desembocando, tá? Através de ductos. Então, é dessa forma que a gente observa o funcionamento do nosso sistema linfático. Ele é um sistema auxiliar ao nosso sistema cardiovascular. Como vocês... Tem alguém com aberto aí Acho que fechou. Obrigado. Então, como vocês podem observar, a gente tem o sistema linfático auxiliando aí o nosso sistema cardiovascular. Então, aqui seria a nível histológico, né, como vocês podem observar, né? O capilar sanguíneo está aqui, arterial, né? Karen, você muta para mim? Pronto, já te mutei. A gente vai ter o capilar sanguíneo chegando, né? E aqui está o capilar venoso, né? Então, nessa região aqui, a gente observa as células, né? Que vão estar sendo nutridas e também com a absorção de oxigênio, né? E a saída do gás carbônico. Podem observar aqui nessa região, entre elas, esse espaço branco que a gente observa aqui, é justamente o espaço intersticial, né? Que é onde tem o acúmulo dessas macromoléculas. Então, dessa forma, essa região, quando não consegue, essas macromoléculas que são produzidas nas células não conseguem passar para dentro do capilar sanguíneo, né? Existe essa passagem, né? Ela acaba ficando armazenada nesse espaço intersticial, e aí a função justamente do
do capilar aqui também, né, do líquido intersticial, do sistema linfático, é pegar esse conjunto de estruturas, né, de líquido e macromoléculas que estão nessa região, que a gente vai chamar de linfa, né, e conduzi-la para uma veia de maior calibre. Como vocês podem observar nessa outra célula, vocês vão ver isso aqui novamente, né, na histologia. Então, o líquido intersticial aqui entre as células, né, vão ter pequenas aberturas por onde vão estar passando, né, essas macromoléculas, né, e aí na hora em que essas macromoléculas com líquido intersticial, né, acaba entrando para dentro do capilar linfático, é o que a gente chama de linfa. Tá? Então, a linfa nada mais é do que o resíduo aí dos componentes das células. Observem que elas são ancoradas, né? Existem filamentos de ancoragem, né, em relação a outras células e que também nas células, né, que estão ali adjacentes a ela, e ela também é formada por um endotélio, tá? Então, assim como as artérias e as veias, né, o capilar linfático também é formado por endotélio. Então, tendo o nosso sistema linfático, vamos ser constituído, né, que eu já falei para vocês ali em cima, né? Então, o continente, que é o que vai estar conduzindo, né, essa linfa, né, vão ser chamados, né, são condutores encarregados de recolher a linfa do espaço intersticial, transportá-la e lançá-la nas grandes veias do pescoço, né? O conteúdo, né, é o líquido chamado linfa, que eu acabei de falar para vocês, e os órgãos linfóides são as estruturas anexas ou interpostas ao continente. Tá? Então, o continente são os condutores. Então, a gente pode ter um condutor, ou seja, a gente pode ter um tubo, e aí seria uma caixa d'água e outro tubo, tá? Outro cano. Então, interposto é justamente isso, né? Então, nesse caso, ao invés de ter um cano, né, vai ter um vaso chegando, pode ser um linfonodo e continua-se com outro vaso, outro ducto linfático. Então, a gente pode ter estruturas interpostas aí ao continente, que seria o linfonodo, e os órgãos anexos aí, como eu falei para vocês já anteriormente, a linfa, as tonsilas, o baço e o timo. Então, vamos dar uma olhada aí nos continentes que fazem parte, né? Então, a gente vai começar de menor calibre para os que têm maior calibre, tá? Então, continente é a mesma coisa que componente, tá? São as redes capilares, são esses canos que eu acabei de falar para vocês, né? Que vão estar formando o sistema linfático, tá? Então, o primeiro deles é o capilar linfático. Então, eles podem estar abertos ali na extremidade intersticial e ele vai ter fibra elástica, né? Que é justamente tendo aquele papel valvular ali, né? Fazendo a válvula, regulando a entrada de linfa, né? Ou eles podem ser fechados também. E toda vez que a gente fala que uma estrutura em anatomia ela é fechada, né? A gente diz que ela tem esse formato em dedo de luva, né? Então é um capilar que ele é fechado, não vai ter uma abertura nessa parte da saída, né? Igual a gente viu aqui, né? Ó, aqui a gente observa aqui que ele não tem uma abertura, né? Ele é fechado, então a gente diz que ele é em dedo de luva, tá? Quando ele é aberto, né? Aqui, por exemplo, ele está aberto, né? Então a gente observa que ele vai possuir essa abertura aí na região do espaço intersticial, tá? Então, esse primeiro vaso ali, que está a nível celular, é justamente o capilar linfático. Esses capilares linfáticos, eles vão se unindo, a gente está vendo isso também, né? Ó, eles se unindo, né? Então, a gente vai ter esse capilar aqui se unindo com esse aqui, formando um, tá vendo? Esse aqui também está se unindo, então a gente está tendo a união desses capilares, né, linfáticos, formando então a rede capilar de origem, né, que é justamente o entrecruzamento de capilares
anastomosados, imersos no espaço intersticial, né? Vale lembrar mais uma vez o conceito de anastomose, que é quando a gente possui vasos, né, ou nervos que eles estão unidos, né, que a gente pode chamar também de boca a boca, né, eles estão unidos nas suas extremidades. Então, a gente fala que eles estão anastomosados. Então, são essa rede capilar de origem. Então, essa rede capilar de origem vai estar formando, por sua vez, né, o ducto pré-coletor, né, que são ductos pequenos, né, interpostos entre a rede de capilar de origem e os vasos linfáticos. Então, a gente vai ter uma imagem ali mais para frente que a gente consegue observar cada um deles. Tá? Mas é justamente, vem essa rede capilar, né, e essa rede capilar forma um ducto, né, esse ducto pré-coletor, né, que vai estar entre a rede capilar de origem e os vasos linfáticos, porque a seguir, né, vai estar se formando esses vasos linfáticos, tá? Então, ou seja, a união dos pré-coletores vai estar formando os vasos linfáticos. Assim como as artérias e as veias, né, os vasos linfáticos já vão possuir ali, até aqui a gente teria uma túnica só, que é o endotélio, né? E aqui os vasos linfáticos não, né? Eles são formados por 3 túnicas, né? Embora as paredes, né, deles, as túnicas, sejam mais finas do que a veia. Tá? Então, assim como as veias vai possuir a íntima, né, que é a interna, a média, que é a externa, e a adventícia, né, que também é a adventícia que a gente chama lá no sistema cardiovascular. E vai possuir numerosas válvulas, né? Lembrem-se que as válvulas elas vão ter a função de evitar o retorno venoso, né, ou o retorno da linfa, nesse caso, e direcionar essa linfa no sentido do coração. Tá? Então, é isso que vai ter a função aqui dos vasos linfáticos. Os vasos linfáticos, as válvulas, né? Os vasos linfáticos, eles podem ser chamados, né, de aferentes ou eferentes, né? Então, quando nesse exemplo que eu acabei de falar para vocês, né, o vaso linfático está chegando na caixa d'água, né? E depois o cano está chegando na caixa d'água e dessa caixa d'água sai outro cano, né? A mesma coisa ocorre aqui no nosso sistema linfático, né? Então, levando-se em consideração que a caixa d'água é o nosso linfonodo, né? A gente vai ter o vaso linfático que está chegando na caixa d'água sendo chamado de vaso linfático aferente, né? E o vaso linfático que está saindo, né, da caixa d'água, ele é chamado de eferente, tá? E aí diz aqui, né, que é algum conceito histológico também, que ele vai ter uma maior convexidade, né, os aferentes, e os eferentes vão ter maior concavidade, ou seja, a curvatura que ele faz ao ingressar lá no linfonodo, né, que a gente já vai ver o que é um linfonodo, né, vai ser maior ou menor, tá? Então, dessa forma aí, a gente vai ter os vasos linfáticos. Bom, os vasos linfáticos, por sua vez, eles vão se unir para formar o que a gente chama de tronco linfático, né? Que vai ser a união desses vasos linfáticos. E aí já vão ser condutos de um calibre bem maior do que o vaso linfático. E por sua vez, né, a gente vai ter os coletores linfáticos, né, que são apenas em 2, tá? Que são os únicos que a gente consegue observar macroscopicamente. Tá? Esses aqui a gente até consegue observar os vasos linfáticos e os troncos linfáticos, mas é muito difícil a gente conseguir observar lá no cadáver e nas peças. Tá? Os coletores linfáticos não. Né? Esses a gente já consegue observar melhor, né?
e eles são chamados de ducto torácico e o ducto linfático. Tá? Então, são condutos de maior calibre, formado pela reunião dos troncos e vasos linfáticos através dos coletores linfáticos, né? A linfa nele, né, vai ser lançada nas grandes veias do pescoço, e na gente aqui, nos humanos, vão ter dois desses coletores linfáticos, como eu já expliquei para vocês, é o ducto torácico e o ducto linfático. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esses dois ductos, tá? Eu não sei se na aula, né, tem alguém que já fez drenagem linfática, né? A drenagem linfática ela é muito feita, né? Quem faz inclusive são fisioterapeutas, né? E ela é muito feita no pós-cirúrgico, por exemplo, né? Ou quando, né, a pessoa acha que está um pouco inchada, né, e que quer desinchar, né, quer perder esse edema, então acaba fazendo a drenagem linfática, tá? E aí a gente percebe que a drenagem linfática, para quem já fez, né, vai saber bem do que eu estou falando, que vão ter regiões específicas no nosso corpo, que a gente vai estar aprendendo daqui a pouco, que é onde vão estar um conjunto de linfonodos. Tá? Então, por exemplo, a gente tem na região inguinal um conjunto desses linfonodos, né? A gente vai ter na região poplítea um conjunto desses linfonodos, né? Na região axilar, na região do pescoço, né? Então a gente tem várias regiões do nosso corpo, esses conjuntos de linfonodos, né? Onde esses ductos, né, aferentes e eferentes vão para esse linfonodo, né? Então, quem já fez a drenagem linfática sabe, por exemplo, que o profissional que está lá exercendo, né, a drenagem, ele acaba vindo da periferia para o centro, né? Então, a primeira coisa que ele faz é esvaziar o linfonodo, que é assim que a gente chama, né? Então, ele faz uma massagem ali na anatomia, na região, né, onde está o linfonodo, esvazia esse linfonodo, joga esse linfonodo para uma região mais proximal. Então, vamos supor, ele esvazia, né, o linfonodo poplíteo, que está na região posterior ali do joelho, e joga, né, essa linfa em direção aos linfonodos da região inguinal. E ali aqueles linfonodos, aquela caixa d'água fica vazia. E aí o que ele faz? A linfa que está ali armazenada, né, nos linfonodos da perna, né, ele joga para esse linfonodo da região poplítea. Tá? E aí, dessa forma, ele vai de novo, esvazia o linfonodo da região poplítea, joga esse linfonodo para a região inguinal, né? E assim ele vai fazendo a drenagem linfática, né? Então, ou seja, ele vai da periferia para o centro, né? E ele tem que sempre estar esvaziando esses linfonodos justamente para que consiga levar a linfa, né? Se não ficar tudo acumulado nesse linfonodo, ele não consegue levar a linfa, né? Ou seja, essa caixa d'água fica cheia, ele não consegue transportar, né, esse linfonodo. Ou seja, ele acaba ajudando aí, né, o transporte. Tá? E tem bons resultados, tá? Principalmente em pós-cirúrgicos, né? A gente vê bons resultados. Um grande cuidado que tem que ser tomado em relação à drenagem linfática, né, são com pessoas com câncer, né? Porque a célula cancerígena já se sabe que ela é transportada muitas vezes pelo sistema linfático, né? Então, se você faz a drenagem, você acaba transportando essa célula cancerígena da região A para uma região B. Aí isso faz então com que ocorra uma metástase, né? Então, isso é contraindicado a realização de drenagem linfática em pessoas com câncer. Então, aqui nessa imagem, aqui nesse slide, eu coloquei aqui um esquema para vocês entenderem, né, como é que funciona até chegar lá nos ductos coletores linfáticos, né, o ducto linfático direito e o ducto linfático, né, o ducto torácico direito e o ducto linfático. Né? Então, nós vamos ter os capilares linfáticos,
né, que vão estar se unindo, né, formando aquela rede de capilar. A rede capilar vai estar saindo dela os ductos pré-coletores, que vão formar os vasos coletores, né, que já vão ser vasos linfáticos, que vão estar formando os troncos linfáticos, que por sua vez vai estar formando os dois ductos coletores principais. Então, é dessa forma em que a gente observa que ocorre a formação desse sistema linfático. O conteúdo, como eu já disse para vocês, né, que vai ser transportado, né, por todos esses condutos aqui, desde o capilar até os ductos coletores e chegando finalmente lá nas grandes veias do pescoço, né, na subclávia, né, é justamente a linfa, né? Então, o líquido que circula no interior dos condutos linfáticos é a linfa, né, que procede do líquido intersticial, assimilado pelos capilares linfáticos. Ela tem uma coloração amarela, transparente, né? E claro que faz exceção à linfa intestinal, que é branca, né, e leitosa pela grande quantidade de gordura. Aí nessa região aqui, ela é denominada de cisterna de quilo. E a gente vai ver, inclusive, que vai ter uma região lá que é chamada de cisterna do quilo, né, na região ali do abdômen, bem profunda, que é por onde vai a imensa maioria dessa linfa intestinal aí, que é o quilo. A composição química é bem semelhante ao do sangue, né? Mas claro que os elementos celulares são diferentes pela quantidade insignificante de hemácias e pelo maior número de células brancas, né? De linfócitos, tá? Glóbulos brancos, entre os glóbulos brancos, como vocês já devem saber, os linfócitos faz parte. Tá? E as hemácias, né? Estão muito mais presentes ali no sangue. E a gente vê também que as hemácias, né, vale lembrar que elas são células sem núcleo, né, anucleares. Tá? Então, elas não possuem núcleo. E tem uma função específica de carregar o oxigênio e o gás carbônico. E aqui a gente vê aqui os órgãos linfóides, né? Então, a gente vai voltar a falar neles, né? Mas aqui na região do pescoço, aqui, principalmente criança e na puberdade, né? Crianças e adolescentes, vamos dizer assim, né? Na região anterior do pescoço, a gente vai ter o timo. Na região lateral aqui da faringe, a gente vai ter uma tonsila, né? Que é justamente a tonsila faríngea. E aqui na parte posterior da boca, aqui inferiormente, aqui a úvula, que a gente vai estar vendo isso aqui no sistema digestório e essa daqui no sistema respiratório, é a tonsila palatina. Tá? São as duas tonsilas, né? A tonsila faríngea e a tonsila palatina. E aqui a gente vê um outro órgão, né, que a gente já viu que ele vai ser vascularizado pela artéria esplênica, que vem lá do tronco celíaco, que é o baço. Tá? Então, o baço aqui localizado aqui na região, se a gente dividir em 4, né, ele vai estar aqui entre o quadrante superior esquerdo e o quadrante inferior esquerdo. Tá? Ele vai estar nessa região, mais posteriormente. Tá? Ele está posterior ao peritônio, então a gente fala que o baço é um órgão retroperitoneal. Tá? A gente vai falar um pouquinho mais dele. E aqui a gente vê um órgão também que, onde está chegando, como vocês conseguem observar, está chegando um ducto linfático nele, né? Ou seja, está chegando um ducto aferente nele, e dele está saindo outros ductos, que são eferentes, né? Que é um linfonodo, tá? Que a gente vê vários linfonodos, né? Então, dificilmente, lá no nosso laboratório, essa peça, inclusive, né? Essa imagem inclusive lá do nosso laboratório, mas dificilmente a gente observa um linfonodo assim, né, dessa característica. Provavelmente a pessoa que veio a falecer tinha câncer. Então, a gente observa aqui um linfonodo aqui, outro linfonodo aqui, um linfonodo aqui, né, e a gente percebe como ele está bem grande, né? Normalmente eles são bem menores do que isso, né? Parece até que eles estão inchados. E esse aqui é um linfonodo da região inguinal, né? Que a gente consegue observar aqui, por exemplo, aqui,
o músculo sartório aqui, né? Ó, aqui está o sartório, aqui está o reto, né? Aqui a gente consegue observar o testículo. Então, aqui está na região inguinal, tá? Então, na região aqui, bem na raiz do membro superior. E aqui a gente observa um linfonodo inguinal. Então, é isso, ó, que microscopicamente a gente observa aqui no linfonodo, tá? Então, tem vasos chegando, como vocês podem ver, vasos linfáticos aferentes chegando nesse linfonodo, né? Que vão estar passando, né, por dentro desse linfonodo, né? E aí ele vai ter uma formação aqui histológica, né, com uma cápsula fibrosa, vai possuir seio, trabéculas, né, cordão. Então ele vai ter uma configuração histológica que vocês vão estar aprendendo melhor lá na histologia, e dele vão estar saindo vasos linfáticos eferentes, tá? Então é justamente o que eu falei para vocês, né? Já tem totalmente descrito na literatura onde estão situados esses linfonodos, né? E é isso que a gente acaba, quando faz a drenagem linfática, tendo que fazer a massagem em cima dele para que o líquido que fica aqui dentro, né, nesse seio, né, o líquido que está aqui dentro dele, possa ir para o vaso linfático eferente e a gente consiga trazer mais linfa oriunda, né, do vaso linfático aferente. E percebam aqui, né, as válvulas, né, ó, então a gente consegue ver válvulas aqui, tá? Que vão estar ajudando aí na condução dessa linfa. Nessa imagem a gente consegue observar os principais grupos linfonodulares, né? Então percebam que no nosso corpo inteiro a gente vai ter esses grandes grupos, né? E a gente vai falar de alguns deles, tudo bem? Então, observam aqui, ó, por exemplo, aqui a região inguinal, região axilar, né, do pescoço, né? Então, quando se faz, por exemplo, a drenagem linfática de membro superior, né, então a gente vai ter que mandar toda a linfa para a região axilar aqui, ó, ou para a região aqui do pescoço. E daqui, para ele ser drenado aqui para a região para a região inferior aqui, para a veia subclávia. Tá? Então a gente vai estar olhando tudo isso de uma forma didática agora, e se vocês quiserem depois vocês vão sair mestres aqui em fazer drenagem. Eu não vou me atentar, né, nesses aqui. Esse aqui eu só vou citar, né, mas para vocês entenderem, né, aonde que a gente possui tantos linfonodos, né, e depois, para quem for fazer pesquisa na área de câncer, provavelmente vai ter que saber muito bem aí, né, onde estão a localização desses linfonodos, tá? Eles já estão totalmente descritos na literatura, né? Inclusive, hoje em dia, os autores chamam até de linfonodo satélite, né? Então, por exemplo, a mulher tem um câncer de mama, né? Pela região da mama onde está localizado o câncer, né? Ele sabe para onde que está indo aquele linfonodo na região da axila. Então, na hora que vai fazer a cirurgia, a mastectomia, né? Retira a região da mama, né? Onde está o câncer, e também já retira o linfonodo satélite, né? Que é onde possivelmente poderiam ter células ali para que depois vão migrar para outro órgão e fazendo a metástase, tá? Então, o sistema linfático ele tem muito a ver aí com metástase, tá? Então, a gente observa assim que, por exemplo, tumor de testículo no homem, né? Ou, desculpa, tumor de próstata, né? Tem muita metástase para a coluna vertebral e também para encéfalo, né? É justamente porque tem uma região lá, né? Por veias e por vasos linfáticos e vai fazendo essa migração dessa célula cancerígena e ela vai se estabelecendo em outros órgãos, tudo bem? Então aqui a gente observa os linfonodos da cabeça, como vocês podem observar, eles são bem superficiais, né? Eles são mais superficiais aí do que, por exemplo, a parótida, que está nessa região, né? A veia jugular externa, que está aqui, que a gente já viu, né? A veia facial está aqui, a veia lingual aqui por baixo, né?
a occipital está aqui, né? Então, conforme a região, né, vai ser dado o nome desse grupamento de linfonodos. Então, a gente vai ter aqui, por exemplo, o occipital, né, o auricular posterior, né, aqui embaixo o mastoide, aqui na parótida, né, o parotídeo, nessa região aqui o facial, aqui embaixo a gente vai ter o retrolingual, o lingual, né, na região da língua, e aqui embaixo a gente vai ter os que estão posteriores aqui à faringe, que são os retrosfaríngeos, né? E percebam que esses linfonodos, ó, eles estão se comunicando, né? Então, por exemplo, ó, esse linfonodo, ó, tem um vaso, ó, que está se comunicando com esse. Esse está se comunicando com esse, tá vendo? Ó? Todos, na verdade, estão vindo para esse, ó, se vocês observarem, né? Então, é justamente, né? É o aferente e aí o eferente. E entre eles vai estar o ducto, tá? Então, o ducto não, desculpa, vai estar o linfonodo. Tá? Então, esse vaso aqui, ó, ele é aferente para esse linfonodo. E esse vaso que está pequenininho aqui, ó, entre um e outro, ele vai ser o eferente. Tá? Então, é assim que funciona. Tá? Um drena para o outro por uma caixa d'água maior, que vai estar drenando para uma outra caixa d'água maior, até chegar lá numa veia de grande calibre e que comporte, né, o tamanho dessas macromoléculas e da linfa, né, de modo geral. Então, o linfonodo de membro superior, né? Então, observem, né, que a gente vai ter aqui, ó, na região, vai ter o supratroclear, né? Vai ter os deltopeitorais, a gente consegue ver bem aqui, ó, os deltopeitorais, ó, em torno da veia braquial, né? Depois veia axilar e subclávia, né? A gente consegue observar bem aqui nessa região axilar. E esses aqui que são os principais, né? Que são os linfonodos axilares. E percebam nessa imagem maior aqui, ó, toda a constituição dele. E aí já tem, né? Ó, esse aqui vai ser o anterior, esse aqui vai ser medial, esse aqui vai ser posterior, né? Intermédio, tá vendo? Então já tem toda a denominação deles, né? Na cirurgia, né, esses linfonodos aqui que a gente está vendo na coloração verde, normalmente nos atlas, né, é na coloração verde, eles também são, ao invés de eles são chamados por esses nomes, lateral, medial, anterior, na cirurgia eles acabam sendo denominados por números, 1, 2, 3, 4, né? E aí, dessa forma, na cirurgia, eles colocam, né? Ah, foi retirado, né? A região superior aqui da mama e mais o linfonodo 3, certo? Então, é dessa forma. Para vocês entenderem um pouquinho, né? Aqui a gente tem uma mama, né? Então, divide ela em 4 aqui, ó, em 4 quadrantes, né? 1, 2, 3, 4 quadrantes. Então, observem, né? Que a parte medial dessa mama, né? Os vasos linfáticos dela, ó, tá indo para essa região aqui do lado do externo, ó, como vocês podem observar, né? Essa região superior está vindo aqui mais para cima, né? E essa região lateral aqui, né, superior e lateral inferior, estão vindo para esses linfonodos aqui da região axilar, né, o lateral, medial, anterior. Então, é justamente isso que eu falei para vocês, né? Então, se o câncer estiver aqui, né, vai fazer uma mastectomia parcial, vai tirar esse quadrante aqui, né? Então, além de tirar esse quadrante, também vai tirar os linfonodos que estão nessa região inferior aqui, né? Se for fazer a ressecção cirúrgica dessa região superior aqui, vai retirar algum linfonodo aqui da região axilar, que vai ser o linfonodo satélite, tá? Então, eles falam que esvaziaram, é assim que eles utilizam a terminologia, né? Eles esvaziaram o linfonodo, tá? Então, é dessa forma que é feito. E na drenagem linfática, né, tem essa região da axila, a pessoa vai com a mão nessa região e puxa, né? Faz uma massagem ali com um pouco de pressão e vai estar puxando, né, essa linfa em direção ao vaso, né, de maior calibre. Então, aqui a gente consegue observar novamente, né, a drenagem da linfa, né, a drenagem linfática da mama, bem importante, né? Percebam que a gente vai ter em toda a região aqui, né, essa constituição.
Na região, alguma dúvida? Na região do tórax, né, a gente vai ter esses linfonodos que eu falei para vocês, né? Então a gente vai ter aqui os externais, entre as costelas, os intercostais, né, que nem está dando para ver, e próximo ao diafragma ali, né, esses aqui embaixo, né, que são os diafragmáticos, né? Então, observem, né? Opa. Observem que, por exemplo, aqui a gente consegue ver para onde que está indo cada linfa, né? Então, caso queira fazer a drenagem linfática, né? Então, se você fez a drenagem linfática dessa região da mama aqui, você vai ter que esvaziar esses linfonodos aqui, né? Se você fez a drenagem linfática dessa região da mama, você vai ter que fazer a drenagem, né? Esvaziar esses aqui, esses linfonodos externais. Aqui embaixo, né? Vai ter que fazer por os intercostais, né? E por os diafragmáticos, né? Então, dessa forma, você vai conduzindo a linfa. Depois a gente vai ter linfonodos no tórax ainda, mas esses são viscerais, né? Esses praticamente a gente não consegue fazer a drenagem, tá? Eles estão colados ali, né, como células de defesa, né? E também para colaborar ali no retorno, né, dessa linfa que pode estar sendo acumulada, tá? Então, ao redor da traqueia, percebam que a gente vai ter bastante linfonodo, né? E aqui ao redor aqui das veias, né? Ó. Aqui a gente vê a veia subclávia e aqui a gente vê a veia jugular externa, tá? E aqui a gente vê um ducto, ó, que é justamente o ducto que eu vou falar daqui a pouco sobre ele, tudo bem? E aqui a gente está vendo outro ducto, ó, que está chegando nessa veia, tá? Então, é justamente, percebam que eles todos, ó, estão chegando para estar desembocando nesse ducto. Aí esses aqui também, todos eles vão estar desembocando nesse ducto aqui, que a gente já vai falar que é o principal ducto que vai ter e que a gente consegue observar macroscopicamente. E aqui também a gente consegue observar os intercostais, ó, a gente consegue ver nessa região, né, os linfonodos intercostais, né? Aqui está na região do mediastino, né? Então, ó, os mediastinais nessa região, né? E entre a traqueia e o brônquio, que a gente observa aqui, são os brônquicos, né? O diafragma está aqui, né? Então, observe que a gente vai ter linfonodos aí em toda a região do nosso corpo. Na região de membro inferior também, né? Esse aqui eu falei para vocês, né? Ó, o inguinal, né? Tá aqui nessa região, a gente consegue ver bem o inguinal, inclusive nas peças a gente consegue enxergar bem esses linfonodos inguinais. Naquela foto que eu mostrei agora há pouco, eram esses linfonodos que a gente tinha. Tanto superficial, que está acima da fáscia, né? Quanto profundo, né? Que está profundamente a face aqui, como a gente consegue observar. Tá, ó, aqui também está profundo, ó. E a gente vai ter na região poplítea, né? Que é aquela região posterior no joelho, que vão ter os linfonodos poplíteos. Tá? Então, dos linfonodos poplíteos, a linfa acaba vindo para a região inguinal. Tá? E aí, assim, depois ela vai subir para a região abdominal ali, que a gente já vai ver. Também vão ter outros, tá vendo? Colados na parede, que são linfonodos da pelve, né? Colados na parede, então ao redor, né? Ó, dos vasos, né? Ilíaco externo, né? O ilíaco interno, o ilíaco externo e o comum, tá? Então os linfonodos que estão ao redor dos vasos, né? Ilíaco externo está aqui, o vaso ilíaco interno está aqui, e aqui está o comum, né? É o nome que se dá para esses linfonodos, tá? E o que está lá dentro da pelve mesmo, né? Lá próximo ao sacro, né? São os linfonodos da pelve denominados de sacrais, tá? Então, aqui a gente consegue ver bem, né? Ó, aqui está o ligamento inguinal, é uma perna direita, o membro inferior direito, né? Ligamento inguinal. Então, aqui está a artéria femoral direita, né? Aqui está a veia femoral direita, né? E aqui está a ilíaca externa, a veia ilíaca externa direita e a artéria ilíaca externa direita, né? E aqui estão os linfonodos, né? Ó. Então aqui já vão ser os ilíacos externos, os ilíacos internos, né? Tá profundo, né? Ilíaco interno, tá bom? Então dessa forma a gente vai observando a condução desses linfonodos, margeando, né?
os vasos, né? Percebam também que mesmo na aorta, né, ó, tem os linfonodos aórticos, né? Eles ficam margeando os vasos sanguíneos. Novamente, né, ó, na região, nas vísceras, né, a gente vai ter na região do reto, né, lá atrás, lá no reto, na região da bexiga urinária, que vão ser os linfonodos vesicais, né, próximo, né, a próstata e o ovário, né, que são os vesiculares, próximo do útero e da vagina, tá? Então, sempre que vai estar se relacionando com determinado órgão ou determinado vaso, é o nome que se dá para esses linfonodos. Vocês vão ter que saber os nomes dos que estão no roteiro. Tá? Eu não sei exatamente quais são que estão no roteiro agora, né? Então eu estou explicando tudo, mas claro que é só fazer a associação aí que vocês vão saber posicionar o órgão e aí você sabe o nome do linfonodo da região. Mais uma vez, né, ó, a gente vai ter os linfonodos aórticos, né, e aí eles vão ser subdivididos, né, em lombar, lateral direito, lateral esquerdo, pré-aórtico, retroaórtico, epigástrico, né? Então, o epigástrico, por exemplo, é a região superior aqui, né? Pré-aórticos é que estão anterior à aorta, retroaórticos é que vão estar posterior à aorta, esses aqui que estão grudados aqui lá na coluna vertebral, né? Lá no ligamento longitudinal da coluna vertebral, que a gente já viu, tá? E os laterais esquerdo e lateral direito, tá? Então, é dessa forma que a gente vai ter a sua formação. Os linfonodos mesentéricos, né, superior e inferior, que vão estar ao redor do intestino grosso, como vocês podem observar, né? Então, aqui, né, a gente vai ter o seco, colo ascendente, colo transverso, descendente, o sigmoide e o reto, né? E nessa região aqui que a gente está vendo a artéria mesentérica inferior, né? Então, esses aqui são os linfonodos mesentéricos inferiores, né? E esses aqui que estão acompanhando a artéria mesentérica superior, que está aqui nessa região aqui toda, vão ser os linfonodos mesentéricos superiores. Tá? E lembrem-se que aqui a formação da linfa nessa região aqui vai ser chamada de quilo, tá bom? Quilo, tá? Mais uma vez, né, a gente vai ter os linfonodos bem profundos ali na região do abdômen. Na região vão ter os linfonodos renais, que vão estar localizados aqui ao redor do rim. Linfonodos gástricos ao redor do estômago. Hepático, né, que vão estar aqui ó, ao redor do fígado. Esplênico, que está ao redor do baço. Né? Spleen significa baço, né? Então está ao redor do baço. Spleen é baço em inglês, tá? Pilórico, né? Que está ao redor do piloro aqui, que a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Com sistema digestório. Pancreático ao redor do pâncreas, né? E celíaco aqui ao redor do tronco celíaco. Né? Então, são esses linfonodos aí que vão estar nessa região profunda aí do abdômen. E aí, desses linfonodos, né, que a gente já está observando, a gente vai ter a formação dos dois ductos, né? Os dois ductos principais, tá? Um é o ducto torácico e o outro é o ducto linfático direito. Tá? Essa imagem aqui mostra bem, né, a formação desse ducto e também qual região do corpo em que ele está drenando a linfa. Tá? Então, acho que isso aqui é uma das partes mais importantes que a gente vai ter na aula. Né? Percebam que o ducto torácico ele está se originando nessa região aqui, ó, do abdômen. Esse linfonodo maior aqui na região do abdômen é conhecido como cisterna do quilo, tá? Cisterna do quilo. E esse ducto torácico, né, ele vai ser eferente, entre aspas, né, na cisterna do quilo. Ele vai subir por toda a coluna vertebral, como a gente vai ver, ele é bem profundo.
vai dar uma volta posterior aqui às principais veias, né? E vai se desembocar bem na união da veia subclave à esquerda com a jugular externa à esquerda, tá? Então, toda essa região aqui que ele vai estar... é nessa região que ele vai estar desembocando. Então, ele se inicia aqui na cisterna do quilo. E se a gente for observar, né, qual região do corpo que o ducto torácico drena? Né? Ele vai estar drenando toda essa região que está em rosa aqui na imagem. Tá? Então, ele vai estar drenando membro inferior esquerdo, membro inferior direito, abdômen, hemitórax esquerdo, membro superior esquerdo, hemicabeça esquerda e pescoço do lado esquerdo, certo? Então, o tronco aí, praticamente todo o tronco do lado esquerdo aqui, com exceção do abdômen, ele drena todo. Tá? Então, certo? Todo essa região do corpo, né, toda a linfa dessa região acaba sendo direcionada para esse ducto torácico, e esse ducto torácico, por sua vez, acaba desembocando, como a gente pode ver nessa imagem aqui, né, entre a veia jugular, eu falei a veia jugular externa, né? Eu falei errado, tá, gente? É a veia jugular interna, tá bom? Desculpem. Entre a veia jugular interna, esquerda, e a veia subclave à esquerda, tá? Aqui a gente consegue observar ó, a formação dele, tá? Então aqui está a cisterna do quilo, lá na região da vértebra lombar, e aí ela sobe, né? Ó, o ducto linfático fica entre a veia ázigo, né? Que está aqui nessa regiãozinha aqui, a hemiázigo, né? E aí ele sobe, passa posteriormente a veia braquiocefálica esquerda, faz um contorno ali, ó, posteriormente a veia jugular interna esquerda, né, para estar desembocando bem na união da veia jugular interna esquerda com a subclave à esquerda. Tá? Então, ó, observem, né, ó, ele desembocando aqui. Esses outros ductos que a gente observa aqui, ó, são os ductos que estão vindo aqui do membro superior, né? E os ductos que estão vindo daqui, ó, são os ductos que estão vindo lá da cabeça e do pescoço do lado esquerdo, né? São esses ductos que estão vindo daqui de cima, ó, da cabeça e do pescoço do lado esquerdo, do membro superior esquerdo e do tórax do lado esquerdo, tá? Eles acabam formando, né, essa rede aqui, né? E todos eles, ó, acabam formando, né, desembocando no ducto torácico, e o ducto torácico, por sua vez, desembocando, né, bem na junção dessas duas veias. Tá? Então, ou seja, eles pegaram, né, a linfa que estava lá no meio intersticial, que não conseguia entrar naquele capilar de pequeno calibre, e está retornando, né, essa linfa para dentro do sistema cardiovascular numa veia de maior calibre. Tá? E dessa forma ele também vai possuir as mesmas características da veia, com válvulas, né? E também com as túnicas, né? A túnica íntima, média e a adventícia. Aqui a gente consegue observar novamente, né, ó, o ducto torácico, né? A gente consegue ver numa imagem bem antiga, né, ó, percebam, né? E aqui a gente vê uma imagem, né? Provavelmente aqui colocou algum contraste no raio-x, né? Para ver como é que estava sendo, como é que estava a localização, né? Desses linfonodos, né? A gente consegue ver o linfonodo aqui, e esses vasos, esses ductos linfáticos, tá? Então, podem ver que é bem parecido aqui, né? A composição aqui do ducto linfático aqui até chegar aqui no ducto torácico, do lado esquerdo, né? Com a do raio-x, tá? Por contraste. E o ducto linfático direito, né? Que é o principal ducto também que a gente vai ter junto com o ducto torácico, ele vai estar trazendo a linfa, né, da parte restante do nosso corpo, né? Então, membro superior direito, hemitórax e pescoço do lado direito e cabeça do lado direito, certo? E ele também vai estar desembocando, ó,
na mesmo lugar onde desemboca, né, o tronco, o ducto torácico, tá? O ducto torácico está aqui, ó, né, e ele está desembocando do lado esquerdo. O do lado direito ele é bem menor, como vocês podem observar, né, ele vai ser bem pequeno, né, visto a sua região, e ele vai estar desembocando, ó, entre a veia jugular interna do lado direito, né, e a veia subclávia do lado direito. Tá? Então ele está desembocando bem nessa regiãozinha aqui. E vocês observem que o ducto torácico, ele é só isso aqui, ó. Tá vendo, ó? Conseguem observar aqui, ó, que tem o tronco jugular direito, tronco subclávio direito, tronco bracomediastinal direito, todos eles, ó, se unindo para formar o ducto torácico direito. Tá? Então, o ducto torácico direito ele é bem pequeno mesmo, né, e ele está se desembocando entre a veia jugular interna direita e a veia subclávia do lado direito. E aí vale lembrar, né, que essas duas veias vão estar formando a veia braquiocefálica direita, aqui a veia jugular interna esquerda com a veia subclávia do lado esquerdo, né, vai estar formando a veia braquiocefálica esquerda, e as veias braquiocefálicas esquerda e direita vai estar formando a veia cava superior. Tá? Então são os grandes vasos aqui da região do pescoço. Tá? Mais uma vez, né, ó, a cisterna do quilo, ó, vejam como é que ela tá, a cisterna do quilo. Aqui está a coluna vertebral e ele passando, né, o ducto torácico passando entre a veia hemiásigo do lado esquerdo e a veia ásigo do lado direito. Tá? Então ele é bem profundo lá no nosso corpo. O ducto torácico, né, e a cisterna do quilo, a gente consegue observar. Tá? E alguns linfonodos a gente também consegue observar lá nas nossas peças no laboratório. E aqui é mais ou menos a constituição, né? Então conseguem ver aqui toda a rede de capilares, né? Linfáticos, né? De ductos linfáticos, de vasos linfáticos que a gente tem no nosso corpo, né? E aqui é como se deve ser feita a massagem, tá vendo? A drenagem linfática, né? Então a drenagem linfática dessa região aqui, ó, da coxa, por exemplo, ó, tanto anterior quanto posterior, né? E essa região inferior aqui do abdômen vai ter que ser drenada aqui para os linfonodos inguinais, tá vendo? Aqui para os linfonodos axilares, né? Aqui também para os linfonodos axilares, membro superior, pescoço, né? Para os linfonodos da região do pescoço, né? Então é assim que é feita a massagem, né? Com drenagem linfática. Tá? E aí depois você vai lá e esvazia, né? Primeiro você esvazia, porque ele pode estar cheio, né? A caixa d'água pode estar cheia. Então primeiro você esvazia e depois você leva a linfa para aquela região, tá? Até chegar lá na cisterna do quilo, né? Que vai estar formando o ducto torácico. Então lembrem-se, né? Ó, aqui a gente consegue ver bem, né? Ó, só para a gente relembrar, né? Então tanto o membro inferior do lado direito e do lado esquerdo, né, e todo o abdômen, né, é ducto torácico, tá? Então tudo isso aqui é ducto torácico, né, ó. Então lembrem-se que isso aqui, o ducto torácico vai estar se iniciando lá na cisterna do quilo. Então toda essa linfa vai ter que ir para essa região aí da cisterna do quilo, ou esses vasos que entram aqui na região do tórax profundo aqui, que vão estar desembocando diretamente no ducto torácico. Alguma dúvida? Não? Tudo bem? Continuemos? Calma aí que surgiu uma dúvida aqui, eu acho. Não. Joia. E Ô, aí, professor, oi. deixa eu perguntar. No roteiro, você botou, pra gente tem que saber, você só escreveu linfonodos. Você tem que Uhum. saber o nome de todos? Não, não. Não, só o que é o linfonodo, tá? Só Se que vocês é? Tá. souberem as regiões, né? Essas três regiões que eu falei para vocês, tá? Linfonodos da região axilar, linfonodos da região inguinal, linfonodos da região do pescoço e linfonodos da região poplítea.
Se vocês souberem esses 4, já está ótimo. Vocês têm que saber o conceito de linfonodo, né? Isso sim. O que é um linfonodo, né? Obrigado. De nada. E para a gente terminar, vamos falar um pouquinho dos órgãos linfóides, né? Tá errado aqui de novo, né? Ó, não tem acento no O, né? Então, o primeiro, né, desses órgãos linfóides, né, é o timo, tá? Então, o timo, ele é um órgão linfóide e ele vai possuir duas funções principais, tá? Vamos primeiro falar da localização dele, tá? Ele vai estar localizado no pescoço, né, na região ali do mediastino superior, tá? Lá na região do mediastino superior, e ele vai ser muito grande, né, a sua localização, ele vai ser bem grande, né, em adolescente e também em criança, tá? Perdendo a sua função, né, com o passar da idade. Então, com o passar da idade, ele acaba diminuindo de tamanho, né, e se atrofiando, né, assim que a gente diz, entre aspas, né, ficando um pequeno órgão, né, sem uma função tão característica. Tá? E qual que é a função do timo? Né? É justamente fazer a produção de células linfáticas. Tá? Então, a gente observa ele aqui, né, ó, nessa região aqui, ó, anterior aqui ao tronco braquiocefálico aqui, a veia, né, a veia braquiocefálica do lado esquerdo aqui, um pouquinho lateral à esquerda da veia cava superior, tá, anterior à traqueia. Então ele acaba perdendo o seu tamanho, atrofiando, e ele perde a função. Alguns autores também dizem que o timo tem a função na produção do hormônio do crescimento, tá? O GH. Tá? Então, mas isso é discutido na literatura, mas alguns autores também falam que ele pode ter essa função aí no auxílio da produção de hormônio, tá? O GH, do crescimento. Um outro órgão linfóide que a gente vai ter é justamente o baço, né? Onde que o baço está localizado, né? O baço está localizado lá no quadrante superior esquerdo, né? Que a gente também pode chamar o quadrante superior esquerdo. Superiormente aqui, ó, né? Ele até se comunica aqui com a curvatura esquerda do intestino, tá? Ele vai ter até essa comunicação, inclusive aqui se chama curvatura esplênica, tá? Então, ele é um órgão retro, né, peritoneal, como eu já falei para vocês, né? Ele está posterior ao estômago, né? O estômago fica aqui, está o estômago, né? A gente tem que retirar o estômago, né? Como foi aqui, né? Então, aqui foi retirado o estômago para que a gente consiga ver o baço posteriormente a ele, tá? Ele tem uma relação aqui, tem até ligamentos aqui com o fígado, né? O fígado vai estar um pouco mais para essa região aqui do lado direito, como vocês podem observar, tá? E ele vai possuir duas faces, né? Uma face inferior, que é a face diafragmática, a face superior, desculpa, que é a face diafragmática, né? Que vai estar relacionada com o diafragma, essa face superior, e uma face inferior, né? Que vai estar relacionada aqui com as vísceras, né? Que vai ser a face visceral do baço, tá? E o baço, né, ele vai ser um órgão paraquimentoso, vai ser formado por parênquima, né? Ele não vai ser um órgão oco, né? Ele vai ser um órgão paraquimentoso. Chegando e saindo dele vão ter os vasos sanguíneos denominados de esplênicos, né? A artéria esplênica e sai a vena esplênica, né? E vai estar chegando aqui nas regiões específicas aqui do baço, né? Que a gente chama de a entrada, né? A entrada de qualquer órgão ali no baço, e aqui a gente também vai ter a entrada desses vasos numa região determinada lá específica do baço, formando dessa forma então um seio, né? Que vai ser justamente um espaço, né? Por onde esses histologicamente, né? A gente teria que fazer um corte
né, a gente conseguiria observar melhor. O baço vai ter como função, né, ser um reservatório de sangue, tá? Ele pode reservar até 350 a 400 ml de sangue. Além disso, ele que também faz a destruição das células sanguíneas, tudo bem? Então, a célula, por exemplo, as hemácias, elas duram em média até 40 dias, né? E aí elas precisam ser renovadas ali, né? E quem faz a função de renovação dessas células sanguíneas é justamente a medula óssea, tá? Então, e quem destrói essas células sanguíneas aí, em aproximadamente 40 dias, é justamente o baço, tá? Então, o baço ele tem essa função de destruir as células sanguíneas. E um terceiro órgão aí que a gente tem que vai estar ajudando muito, né? Principalmente porque são lugares onde vão ter uma alta concentração de células linfáticas, ou seja, células de defesa, são as tonsilas, tá? E aí a gente vê algumas tonsilas, como eu já falei para vocês, né? Então, por exemplo, a gente vai ter as tonsilas linguais, opa, aqui, ó, tonsila lingual, aqui na língua, na região posterior da língua, né? Aqui está anterior, né? Aqui está os dentes, né? Ó, aqui está o dente, aqui está o dente, né? Aqui são os lábios, né? Então, lá na região posterior da língua, a gente tem as tonsilas linguais, né? A gente vai ter essa tonsila, que a gente vai falar um pouco mais dela, né? Que vai ser chamada de tonsila palatina, né? A gente observa ela aqui, ó. Aqui tem um arco, ó, chama-se arco palato-glosso, e aqui atrás tem um outro arco, ó, que é conhecido como arco palato-faríngeo. Ela fica entre esses dois arcos, entre o palato-glosso e o palato-faríngeo, tá? Quando vai no médico, né, que está com dor de garganta, né, o que ele vai ver? Né, ele pede para você abrir a boca lá e observar, né, essa região. Ele vai ver três coisas, né? Ele vai ver o palato mole, que é a úvula, se ela está avermelhada, se ela está inflamada, e ele vai ver justamente essas tonsilas, tá? Se vocês tiverem um irmão pequeno, criança mesmo, né, ou alguém na tua família aí, bem criança, de 6, 7 anos, né, se ela tiver com dor de garganta, né, pede para abrir a boca, né? Na hora que abre a boca ali, você mesmo vai lá com um palito, alguma coisa, né, uma faca, né, com todo cuidado, lógico, né, para não machucá-lo, né? Abaixa a língua dela, né, igual a gente foi feito várias vezes já, né, no pediatra e no médico, né? E olhem quando ela tiver, se está com pulso, né? Então fica com uma coloração mais branca aqui, ó, tá? Ao redor da tonsila, tá? Da tonsila palatina. Então é por isso que a gente que o médico acaba fazendo essa anamnese. Uma outra tonsila que a gente vai ter, né? É uma tonsila que está aqui na região da faringe, né? Bem no início da faringe, que é a tonsila faríngea, tá? A tonsila palatina é em número de 2, tá? A tonsila faríngea é em número de 1, tá? Ela é ímpar. Tá? E ela fica na região aqui posterior aqui da, da faringe. Tá? A gente vai falar um pouco mais sobre ela, mas vale lembrar que a função, independente de onde ela esteja, se é lingual, se é a palatina ou se é a faríngea, né, a função delas é a mesma, né, de proteção, né? E como vocês podem ver, são próximos de aberturas, né, de vias aéreas, vias de passagem de ar, né, porque é justamente nessa região que vai estar entrando a maior quantidade ali de bactérias, vírus, né, de micro-organismos de modo geral. Então, a função delas é justamente de proteção. É muito melhor você ter uma faringite, né, uma dor de garganta aqui, nesse caso aqui, né, do que a gente ter esse micro-organismo descendo para vias aéreas inferiores. Tá? É muito melhor a gente ter uma infecção de vias aéreas superiores, né? Muito melhor do que ter uma pneumonia, por exemplo. Né? Então,
Essa é a função aí das tonsilas, né? Sendo um conglomerado, vamos dizer assim, né? De conglomerado de células linfáticas para proteção. A gente vai encontrar também, deixa eu ver se eu acho aqui, eu acho que lá no começo, desculpa gente, eu não gosto de voltar assim, deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó, certo? A gente vai ter também, aqui é o intestino, certo? A gente também vai ter linfonodos aqui, células linfáticas aqui, tá? No intestino. A gente vai falar um pouco mais para frente sobre intestino e a gente vai ver que uma das características microscópicas, né, que vai diferenciar o jejum e o ilho é como que estão dispostas essas células linfáticas, tá? Se elas vão estar isoladas ou se elas vão estar aglomeradas, tá? Então, isso também vai fazer com que a gente consiga saber microscopicamente, né, se a gente possui, se esse órgão é o jejum ou se é o ilho. Nessa região do intestino, a quantidade também de linfonodos, de tonsilas e linfonodos é enorme, né? Em virtude de ser também a região de absorção, né? Então, a gente absorve o alimento ali, e esse alimento pode ser que esteja com algum micro-organismo também, alguma bactéria, né? Então, precisa ser bem protegido aí contra agentes biológicos. Tudo bem? Então, dessa forma aí, eu acabei não colocando nenhuma... acabei não colocando nenhuma imagem aí para gente no finalzinho da aula. Alguma dúvida? Legal. Eu vou parar